A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Neste vídeo reflexivo de hoje, vamos ler uma palavra muito gloriosa, que nos traz um ensino poderoso. Se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 66 ao 69, que assim nos diz. Leia comigo. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Queridos, nesta passagem Jesus trouxe ao consentimento da multidão e de todos os que o cercavam um discurso duro, uma pregação bem direcionada, reta, dura, mas necessária. Muitos seguiam a Jesus pelo fato de não muito tempo antes ter multiplicado 5 pães e 2 peixinhos, alimentando uma multidão de quase 5.000 homens. Assim sendo, desejavam que mais uma vez Jesus alimentasse-os. O nosso Cristo declarou que Ele é o pão vivo que desceu do céu, exortando aquelas pessoas a buscarem por aquilo que permanece e não pelo que perece, se referindo ao reino celestial. Muitos dos seus discípulos, no caso, aqueles que estavam à parte e não eram contados com os 12 principais, haviam deixado Jesus pelo nível da dureza de seu discurso. Jesus, sabiamente, sendo a própria sabedoria e verdade, em outras palavras, virou seus 12 e perguntou se eles também queriam se retirar, mostrando a eles que aquela não deveria ser uma escolha forçada e sim voluntária. Assim como Jesus voluntariamente os chamou, eles voluntariamente aceitaram este chamado. Ninguém está ou deve estar em Cristo na força de uma obrigação interna ou externa. Afinal, se não for pelo amor, não há permanência ou sequer dedicação. Isso não significa que nós não nos utilizamos da disciplina para nos adequarmos às leis do Senhor, mas que ainda que a disciplina seja um braço de apoio, o princípio e fundamento básico sempre é o amor a Deus. Jesus, em outras palavras, pergunta aos 12 se eles também não queriam se retirar, porque aqueles que haviam ido já haviam deixado a Cristo pelo duro discurso, e se os 12 tivessem o mesmo consentimento, se os 12 tivessem a mesma ideologia, a mesma linha de raciocínio, também iriam com eles deixar a Jesus. Contudo, Pedro, sabiamente, creio que tendo consigo a revelação que Deus estava lhe concedendo, perguntou a Jesus: Senhor, para quem iremos nós? O que Pedro aqui está perguntando para Jesus é justamente o questionamento, a pergunta que sempre recoa nos corações daqueles que estão procurando o caminho certo. Às vezes, não estamos totalmente encontrados em Cristo, não depositamos toda a nossa confiança, não agimos da maneira certa, não procedemos da maneira correta, pois estamos ainda em busca do caminho certo. Contudo, nós precisamos sempre ter a certeza e, sem sombra de dúvida, declarar que o caminho certo é o caminho que Jesus Cristo nos proporciona, pois disse Jesus no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6, falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, em outras palavras. Ou seja, Jesus estava declarando que Ele, em outras palavras, é a porta de acesso, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que nos conduz ao Pai. Ele é o Todo-Poderoso que pode mudar a nossa história e transformar todas as nossas vidas, retirar os nossos problemas, solucionar as nossas questões e nos ajudar a entendermos o propósito que o Pai Celestial tem em cada vida para a glória de Deus.
Este continuamente é o questionamento de muitos corações em minha geração. Estão perdidos em busca do caminho certo. E por estarem perdidos em busca do caminho certo, tentam recorrer a subterfúgios para tentarem achar o caminho correto, recorrem a coisas vazias que não conseguem sustentar ou suprir o vazio de suas almas, e por isso depositam tempo, gastam dinheiro, perdem energias, acabam com as suas próprias vidas, tentando suprir um vazio que só a presença de Cristo pode preencher. Eu não sei como você tem andado nesses últimos dias, mas se eu tenho uma palavra para te dizer, esta é a palavra que eu creio que Deus tem depositado em meus lábios para te direcionar. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Cristo pode preencher o seu vazio, Cristo pode solucionar a sua vida, te ajudar a entender qual é o propósito que você tem, qual é o propósito que existe na sua existência. Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é a cabeça da unidade que se chama igreja, igreja qual ele comprou com alto preço na cruz do Calvário. Talvez você se sinta perdido, desesperançado, desfalcado e por isso tenta preencher o vazio de sua vida com coisas que são passageiras, que perecem, mas eis que eu te digo, Cristo é o pão vivo que desceu do céu, ele sacia a sua fome, ele mata a sua sede, ele faz de você uma nova criatura, transforma a sua história, reescreve aquilo que até os dias atuais foi escrito neste sentido com lágrimas. Lágrimas que evidenciam dor, lágrimas que evidenciam uma vida que está em busca de um preenchimento, de um encontro, uma vida que está em busca de algo verdadeiro, mas não tem encontrado. Em Cristo nós encontramos a verdade. Ele pode reescrever a sua história que até o presente momento está talvez destruída, destronada, abandonada, deixada ao léu. Ele pode mudar o rumo da sua trajetória e fazer de você algo novo e fazer com que você venha vivenciar os propósitos extraordinários do Pai Celestial. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida em nosso interior, Ele é a vida, Ele é aquele que pode suprir todas as nossas necessidades e nos proporcionar grandiosas direções que provêm do céu. Não questione acerca da sua existência. Deus tem um propósito em sua vida. Não é à toa que você veio ao mundo. Deus tem um propósito na sua existência. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito até na sua dor, pois até da dor o Senhor consegue extrair um testemunho que vai agir em prol do reino, alcançando vidas para o reino celestial do Pai. Ou seja, Ele tem um propósito em nossas vidas. E como Pedro, nós sempre precisamos manter esta verdade viva em nossos corações. Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos conhecido, nós temos crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em outras palavras. Ou seja, precisamos manter viva a chama do reconhecimento de que só em Cristo nós encontramos a vida eterna. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério, te encha da graça, que você encontre esse preenchimento completo que só se encontra em Cristo, que você venha se render, reconhecer a grandeza, o poderio, a potência, todo o poder que Cristo possui, pois Ele há de fazer algo extraordinário em nossas vidas, se nós crermos, se nós depositarmos toda a nossa confiança, esperança e vida diante do seu altar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.